Assista agora Sobre Rodas com Helena Gimenez. MultiTV Maringá. 24 horas de programação local. Agora no canal 24 da NET. Oferecimento Conrad Caminhões. Caminhões Ford é Conrad Maringá. Conheça mais sobre o agronegócio e o mundo das colheitadeiras. Saiba como funciona o mercado de reparação automotiva em Maringá. Você já alugou um carro? Sabe como funciona esse processo? Isso e muito mais agora no Sobre Rodas, que já está no ar. Eles são importantes durante todo o ano. Nesta época, alguns modelos são especialmente requisitados para as colheitas. Eu estou falando do Cargo 2423. Nós voltamos aqui na Conrad Caminhões. Estou aqui com o Fernando. O Fernando vai dar um passant para a gente sobre como é esse caminhão. Exato. Esse aqui é o Ford Cargo 2423, um caminhão que tem múltiplas aplicações. Porém, uma delas se destaca agora nessa época é a vocação para caminhão de colheita. Então você que tem a sua lavoura, que está colhendo agora, que necessita de um caminhão, Ford Cargo 2423. Inclusive, esta unidade que nós estamos falando aqui, ela está pronta, já com carroceria graneleira. Você pode vir aqui adquirir este veículo e sair trabalhando. Fernando, quais são os diferenciais do caminhão em comparação aos outros modelos da mesma linha? Como esse caminhão é para uma utilização mais urbana, que vai trabalhar muito próximo de casa, não há necessidade do motorista dormir dentro da cabine, então nós temos uma cabine simples, que é uma cabine menor, um painel exatamente igual ao de todos os modelos Cargo, porém com alguns itens a menos. Esse aqui não tem retrovisor elétrico, não tem ar-condicionado, mas se o cliente quiser, nós temos opções deste veículo também completinho do jeito que o cliente necessitar. Fernando, fala um pouquinho pra gente sobre o motor dessa máquina. Exatamente, motor Cummins 6.7 litros, turbo, intercooler, já pronto para o Euro 5. Inclusive, este caminhão faz parte de uma série que a Ford lançou agora, que é o B20. Esse caminhão ele está apto para trabalhar com até 20% de biodiesel no seu óleo diesel. A Ford já preza por isso, e inclusive nós estamos entre as empresas mais verdes, mais ecológicas do país. Fernando, e quantas toneladas essa máquina carrega? Exatamente, esse caminhão, como todo trucado, é um caminhão para 23 toneladas, porém capacidade técnica 24.150. Mas todas as pessoas que têm esse produto, que trabalham com ele, sabem da robustez, da rigidez deste conjunto. Fernando, lá dentro da cabine você falou pra gente sobre a carroceria, né? Ela tá montada já, uma carroceria especial. Explica pra gente qual é o diferencial dela em relação às outras carrocerias. Como nós sabemos que nessa época muitos clientes precisam dos caminhões para poder escoar a safra, nós deixamos algumas unidades como essa aqui. Nós pegamos um Cargo 2423, já colocamos nele uma carroceria graneleira com 8,5 metros. Esse caminhão está pronto, o cliente pode vir aqui, adquirir e a partir de amanhã já estar colhendo a sua safra e transportando em um Cargo 0 km. E a suspensão dele, os pneus, a gente estava conversando, né? Ela é bem resistente. Como nós falamos no outro programa, a Ford se preocupou muito com o conforto na cabine para o motorista. Mas aqui embaixo nós mantivemos aquela tradição de robustez, rigidez do conjunto Ford. Então continuamos, motor Cummins, câmbio Eaton, diferencial Meritor e o chassi, que é reconhecidamente, inclusive pelos nossos concorrentes, eles reconhecem que o nosso chassi é o melhor chassi para caminhão do mercado. O modelo de colheitadeira 1470 da John Deere foi construído para o produtor tradicional. Com fácil manutenção, alta durabilidade e excelente produtividade, as colheitadeiras conquistaram o mercado com as versões grão e arrozeira. Com
O reconhecimento que a John Deere tem com o passar do tempo no mercado faz parte do diferencial em seus atributos, como desempenho, qualidade, facilidade de operação e baixos custos operacionais. Estas máquinas foram criadas para satisfazer as mais variadas condições de colheita e cultivos, mantendo sempre a sua produtividade e baixo custo de operação através da sua simplicidade operacional. O conforto, combinado com a baixa manutenção e os excelentes resultados na produção, são algumas das características apresentadas por estas super colheitadeiras. A tecnologia do rotor reduz em até 20% a força requerida para mover o material através da máquina. Para o acionamento e o melhor funcionamento do rotor, é necessário menos potência, o que possibilita aumentar a velocidade na hora da colheita. Estas máquinas foram desenhadas para assegurar a precisão absoluta, seja no controle ou na produtividade dos vários cultivos. Também foram desenhadas para uma performance com coleta superior, seja com culturas com plantas em pé, inclinadas ou acamadas. Em resumo, a John Deere traz ao mercado o melhor em plataformas e máquinas com o máximo de produtividade, baixo nível de perdas e alta durabilidade. O veículo mais vendido na história da indústria automobilística mundial chega à 11ª geração no mercado brasileiro. O novo Corolla 2015 estabelece um novo patamar no segmento de sedãs médios no país. O modelo, que traz o conhecido padrão Toyota de qualidade, durabilidade e confiabilidade, agora reúne design premium, alto desempenho com economia de combustível, transmissão multidrive com tecnologia de última geração, interior sofisticado com acabamento de alta qualidade, pacote de equipamentos diferenciado e itens de segurança que excedem os parâmetros encontrados nos veículos da mesma categoria. Líder de seu segmento em 7 dos 10 últimos anos, o novo Corolla 2015 chega às concessionárias em 4 versões. A GLI 1.8 com transmissão manual de 6 velocidades, GLI 1.8 com transmissão multidrive que simula 7 velocidades, a XEI e a Altis, ambos com motor 2.0 e transmissão multidrive com possibilidade de troca de marchas por meio de borboletas atrás do volante. O propulsor 1.8 litros Flex Fuel Dual VVTi DOHC de 16 válvulas rende 139 cavalos de potência se abastecido a gasolina e 144 cavalos de potência se abastecido a etanol. Já o motor 2.0 Flex Fuel Dual VVTi DOHC de 16 válvulas rende 143 cavalos de potência se abastecido com gasolina e 154 cavalos de potência se abastecido com álcool. O novo Corolla 2015 é equipado com sistema de partida a frio que dispensa o tanque de combustível auxiliar. O conjunto, formado por aerodinâmica, motor e transmissão, aliada à adoção de pneus com baixa resistência e rodagem, tornou o novo Corolla 15% mais rápido na versão 2.0 nos testes de aceleração e 27% mais ágil nos testes de retomada. O design do novo Corolla 2015 reflete a nova identidade visual dos veículos da Toyota, baseado no conceito King Look, que é o olhar focado de um atleta de alto rendimento antes de uma competição. Dianteira, traseira e laterais mesclam formas côncavas e convexas, criando um desenho elegante e arrojado. Na dianteira, o destaque é o amplo conjunto de faróis integrados ao paralama. O capô tem um desenho elevado e possui vincos acentuados nos centros e nas laterais. A grade frontal está mais baixa, o que propicia melhor eficiência aerodinâmica. Na traseira, as formas da carroceria e da tampa do porta-malas se unem às laterais e às lanternas, criando um visual elegante.
Em harmonia com o veículo, as rodas possuem um desenho exclusivo e diferenciam as versões GLI e XEI da top de linha Altis. Ao entrar no novo Corolla 2015 é possível sentir conforto, sofisticação e funcionalidade de seu interior, devido ao aumento de 10 centímetros em seu comprimento, à realocação das caixas de rodas e ao túnel central plano. Os passageiros do banco traseiro ganharam mais comodidade e espaço. Os bancos estão com um novo e mais confortável revestimento, e o assento do motorista teve ajuste de altura e de profundidade aumentados para melhor posicionamento. Ao volante, o motorista sentirá a diferença, já que a direção está 8% mais direta e o posicionamento do volante está mais esportivo e confortável. A nova calibragem da suspensão resultou em um balanço perfeito entre o conforto e esportividade. O nível de ruído interno também foi trabalhado e privilegia o silêncio a bordo. O acabamento interno é primoroso em todas as versões e se distingue em detalhes de revestimento e tons. 2 tipos de painel de instrumentos estão disponíveis, dependendo da versão. Na GLI, a zona de operação dos comandos do ar-condicionado são manuais e há um moderno sistema de som com conexão Bluetooth e entradas auxiliares. Nas versões XEI e Altis, a zona de operação é equipada com uma grande tela multimídia que reúne todas as informações do carro, incluindo o controle digital do ar-condicionado. Recheado de equipamentos, o novo Corolla traz desde a sua versão de entrada ar-condicionado, direção eletroassistida progressiva, chave do tipo canivete com comandos do alarme integrados, múltiplos porta-objetos, computador de bordo com 6 funções, coluna de direção com regulagem de altura e profundidade, além do sistema de som com Bluetooth, farol de neblina, vidros e retrovisores elétricos, volante multifuncional, entre outros itens. O pacote XEI tem outros diferenciais, como ar-condicionado automático digital, mais funções no computador de bordo, acionamento de todos os vidros elétricos por um toque, bancos traseiros bipartidos com descanso de braço central e porta-copos, controle de velocidade cruzeiro e retrovisor interno eletrocrômico. Como opcional, está disponível um novo sistema multimídia, que inclui câmera de ré e a adoção de um sistema de vídeo que reproduz DVD e capta sinal de TV digital. A versão top de linha Altis é ainda mais completa e traz também luzes auxiliares em LED, Smart Entry Keys, sistema de partida sem chave tipo Start Button, ajuste elétrico para o banco do motorista, retrovisores externos eletrorretráteis e acendimento automático dos faróis, entre outros itens. De série, o novo Corolla traz 5 airbags nas versões GLI e XEI, travamento automático das 4 portas a 20 km por hora e freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem. A versão top de linha vem com 2 airbags a mais, além do motorista, do passageiro e joelhos, também o do tipo cortina, totalizando 7 bolsas de proteção. O novo Corolla 2015 estará disponível nas concessionárias a partir de 14 de março. Rent a car, ou em português, aluguel de carros, é um conceito americano que veio para o Brasil e que há muito tempo está fazendo sucesso por aqui. Em Maringá, nós temos a Aril do Rent a Car. Eu vim aqui e vou conversar com o Cleiton, que vai falar um pouquinho pra gente sobre as vantagens de se alugar um carro. Por exemplo, hoje o público que a gente atinge aí, vamos pôr numa classe B, o custo é muito baixo de uma locação de veículo, portanto, às vezes eles querem fazer uma viagem e não conseguem. Só que aqui a gente tem a vantagem de fazer um parcelamento, até a gente trabalha com cartão, faz em 10 vezes a locação. Então, com isso, o nosso público ele opta bastante pela locação de veículo, até pelo motivo de não ter muito gasto com revisão de veículo e tal para essas viagens. Compensa, na verdade, o cliente que não possui um carro, né? De repente, esse cliente tem interesse de estar alocando um carro maior do que o carro que ele possui. Existe essa opção de diversos tamanhos de carro, diversos modelos de carro aqui? Também existe, porque hoje, na realidade, a gente tem carro de 5 lugares até 7.
Então, às vezes a família quer viajar em mais pessoas, consegue ter um custo menor para a sua viagem. Ótimo, vocês têm uma opção também para casamento, né? Para as noivas e os noivos que estão assistindo a gente lá em casa. Quais são essas opções de casamento? Quais são as opções de carro? Vamos começar por aí, as opções de carro para casamento. Olha, hoje a nossa opção de carro tem bastante variedade, vamos dizer assim. Eu tenho principalmente uma Land Rover, que hoje ela, vamos dizer assim, é tudo que uma noiva sonha para chegar no casamento dela e sair com o carro, para sair nas fotos e tal. E é um carro ótimo, maravilhoso, lindo, que é o sonho mesmo de qualquer noiva, vamos dizer assim. É a nova limousine, né? O que era limousine uns anos atrás, agora é a Land Rover. E os outros modelos de carro? Olha, eu tenho o Vectra, eu tenho o Civic, aí tudo depende do que a noiva mesmo necessita. E vocês têm uma opção de alocar um motorista para dirigir para a noiva também, né? Opção com motorista e sem motorista? Exatamente, nesses carros, quando se fala assim casamento, a gente já coloca um motorista à disposição, ele leva, traz, o dia inteiro da noiva ela tá garantida. Então a vantagem, na verdade, é que a noiva não precisa dispor de um parente ou de algum conhecido da festa para poder ficar carregando ela para lá e para cá, né? Então vocês liberam o motorista durante todo o dia. Exatamente, o motorista ele trabalha 8 horas por dia no caso, e aí vai em relação ao horário que ela quer ele disponível. Bom, eu sei também que vocês têm uma opção de serviço de terceirização de frota, né? Explica para quem está assistindo a gente como que funciona esse serviço. Certo, terceirização de frota, hoje eu acho que todas as empresas procuram o menor custo possível para a sua empresa. Hoje o grande diferencial é nisso, custo, diminuir custo a todo momento. Então a terceirização de frota entrou para isso. A gente entra com os carros, a gente faz manutenção, então seguro, tudo, parte de documentação completa do carro fica por conta da locadora de veículos. Com isso, a empresa consegue minimizar seu custo com seus empregados para cuidar dessa frota, para fazer manutenção, não precisa pagar documentação e etc. E sem dizer também que praticamente, dependendo do contrato, ele consegue renovar sua frota a cada ano. Todo ano, muitas vezes, pode trocar e depende de cada contrato. E sem dizer ainda que esse aluguel de carro, de veículos, pode ser tributado no IR deles, porque é uma despesa, sendo o exemplo lá no lucro real, ele vai conseguir diminuir seus impostos em relação à carga tributária. E todos os veículos, eles são assegurados? É uma obrigatoriedade da empresa assegurar? Quando a gente vem contratar o carro, já leva o seguro junto no pacote? Na realidade, não. Só que a gente oferece o seguro. O seguro, para quem adquire ele, é uma tarifa mínima, só que ele protege o carro 100%. A empresa também tem uma opção de aluguel de acessórios extras para os carros, né? Então, vamos supor que a família, de repente, precisa viajar, precisa levar a priminha, alguma criança ou alguma pessoa mais de idade, precisa de um carro maior com alguns acessórios extras, né? Quais são esses acessórios que vocês possuem? Certo, temos cadeirinha de criança, temos bebê conforto, para atender a necessidade do cliente. Temos GPS, que muitas vezes os clientes que vêm de fora, de outros estados, então não conhece aqui a região. Então, por esse motivo, eles optam bastante pelo GPS, por cadeirinha de criança, bebê conforto e etc. Bom, então é isso aí. Se você se interessou por esse meio de aluguéis de carros, vem até a Arildo Rent a Car. O endereço está passando aqui na sua telinha. Corre pra cá! Chegou o novo caminhão Ford Cargo 1119, com chassi totalmente novo e robusto, destinado aos segmentos de 11 toneladas. Preparado para uso de baú isotérmico ou frigorífico, carga seca, guincho, plataforma e bebidas. Corra já para a Conrad, toda a linha Cargo com taxa Finame de 0,49% ao mês, com 10% de entrada e saldo em 72 meses. Venha aproveitar na Conrad Caminhões em Maringá. Ligue 3261-9999. Respeite os limites de velocidade. Você está assistindo Programa Sobre Rodas com Helena Gimenez. MultiTV Maringá. 24 horas de programação local. Agora no canal 24 da NET.
uma velocidade apenas ligeiramente mais rápida do que um ciclista profissional de corridas, porém com uma linha estética agradável e com apelo universal, muito carinhosamente ficou conhecido como Il Topolino, ou Ratinho, que era sem dúvida o mais popular e mais amado carro pequeno produzido em massa na época. O italiano Fiat Topolino rodou o mercado automobilístico entre 1936 e 1955. Em 1934, o pequeno foi idealizado para ser produzido em massa como um carro popular, vendido por 5.000 liras, capaz de transportar 2 pessoas confortáveis juntamente com 50 quilos de bagagem. Essa fofura foi produzida em 3 modelos, o Cinquecento, Cinquecento-B e Cinquecento-C. O primeiro foi produzido de 36 a 48. A velocidade máxima é de 85 km por hora e o consumo médio de combustível é de 6 litros por 100 km. Quem já ouviu falar de reparo automotivo, com certeza já ouviu o termo martelinho de ouro. Mas você sabe a diferença entre funilaria e pintura e o martelinho de ouro? Para entender quais são as características de cada um, a gente veio até a Realto em Maringá. Eu vou conversar com o Chiquinho Murta, que está aqui comigo, e vai explicar o que é a funilaria e o que é o martelinho de ouro. A funilaria seria a reparação da parte de lataria, né? Voltar a lataria e mexer com parte de pintura, né? E o martelinho de ouro seria a parte de a gente voltar essa lataria amassada sem utilizar a pintura, que é uma técnica que o martelinho usa. Chiquinho, vamos supor que eu bati o meu carro, né? E a que ponto eu uso a funilaria, a que ponto eu uso o martelinho de ouro? A gente usa o martelinho de ouro quando ele não tem avaria na pintura, né? Daí a gente consegue voltar fazendo o martelinho de ouro. E quando amassa e danifica a pintura, é necessário voltar essa lataria e usar a funilaria e pintura. E grande parte dos carros hoje em dia estão vindo com bastante peças plásticas, né? Essas peças plásticas, elas têm conserto ou a gente tem que trocar ela inteira, não tem jeito mesmo? Aí depende muito do dano, né, da peça, mas normalmente tem reparos todas essas peças. E os retrovisores também, a gente vê bastante reparo de retrovisor. Como é que funciona essa parte? O retrovisor existe, hoje a gente consegue essas peças todas separadas, né, que ela vende, são pedaços do retrovisor, né? E ele tem reparos ou substituição dele hoje. A gente falou da funilaria, falou do martelinho de ouro, agora vamos passar para a parte da pintura, né? Essa pintura, quando vocês refazem ela tem uma garantia? É próximo à pintura de fábrica? Como que funciona? Hoje a pintura, nós damos 36 meses de garantia na pintura, né? E essa pintura corresponde a uma pintura original de fábrica, que ela não tem hoje, por a gente ter a máquina dentro da própria empresa que a gente faz a tinta, fabrica a tinta aqui dentro da empresa, ela não dá diferença de pintura da original. E quando essa pintura tem que ser refeita? Por exemplo, a gente tem casos de raspões na lataria do carro ou parte de descascar mesmo, né? Chega a descascar a tinta. Nos dois casos, é refeita a pintura completa? Tem como refazer só uma parte? Geralmente é feita a pintura da peça completa, né? E tem como fazer algumas partes, dependendo do local, tem como fazer retoque, né? Chiquinho, o que é necessário para a gente caracterizar um carro com perda total, né? O famoso PT. Hoje um veículo da perda total, ele tem o orçamento do veículo tem que atingir 75% do valor do veículo, né? Para daí a companhia acaba recolhendo esse salvado, né? Bom, agora que a gente terminou o nosso bate-papo, o Chiquinho vai levar a gente lá para a oficina para a gente ver na prática como é que funciona a funilaria e o martelinho de ouro que a gente estava conversando até agora. Funilaria é a arte moderna de reparação das partes de chapa de veículos da indústria automobilística. Nessa atividade, o profissional confecciona e repara chapas metálicas, como, por exemplo, o aço galvanizado, o alumínio e a chapa de ferro em geral. A Harley-Davidson entrou definitivamente no ramo das motocicletas elétricas. A marca norte-americana mostrou as primeiras imagens do modelo que faz parte do chamado Project Livewire. A moto é um conceito e não será comercializada nos primeiros momentos. A Harley fará um tour com a motocicleta pelos Estados Unidos na tradicional Route 66, onde passará por mais de 30 concessionárias até o final do ano para avaliação dos clientes.
Alguns sortudos terão a oportunidade de pilotar a máquina elétrica em primeira mão. A Harley, no entanto, escolherá poucos clientes que poderão ajudar no desenvolvimento da versão final. Sem muitos detalhes divulgados, especula-se que a motocicleta verde cumpra o 0 a 100 em apenas 4 segundos e tenha uma autonomia de mais de 200 km. A estreia do modelo será no filme Os Vingadores 2. Conhecida por seus modelos equipados com aqueles motorzões consumidores de gasolina, a empresa americana quebra um paradigma na sua linha ao apresentar o projeto Livewire. Apesar de investir em uma área nova, a fabricante norte-americana quis manter neste produto a tradição da marca Harley-Davidson, sempre com os sons marcantes dos seus motores. O ruído foi inspirado no barulho de uma turbina de avião, palavras de Jeff Richling, o chefe da engenharia e novos produtos da Harley-Davidson. Sua velocidade máxima é limitada eletronicamente a 148 km por hora e a moto possui autonomia média de 85 km, levando cerca de 3 horas e meia para recarregar completamente as baterias. Também existe a ajuda do sistema de regeneração da energia dos freios. A moto segue o estilo naked, sem carenagens, e o conjunto é totalmente inédito, principalmente no chassi e no conjunto óptico. Da linha atual da Harley, o projeto Livewire se aproxima muito da V-Road visualmente falando. Da linha atual da Harley, a Livewire é a única que se aproxima muito do V-Road visualmente falando. Além de utilizar energia elétrica para se mover, outra novidade interessante desta máquina é o uso de um monoamortecedor na traseira. Atualmente, a linha da empresa utiliza principalmente o amortecedor duplo no eixo traseiro. De cara, se os candidatos a ocuparem a sua garagem se apresentarem bem limpos e brilhantes, cuidado! Pode ser uma maquiagem, o chamado banho de loja, escondendo possíveis problemas que devem ser identificados antes de fechar negócio. O melhor de tudo é comprar carro de alguém conhecido. Assim você está por dentro de todo o histórico do veículo, de como ele foi tratado. Mas se não for dessa forma, a primeira coisa é definir qual carro adquirir. Um modelo de determinada marca que você quer, ou um veículo com preço que você pode pagar, a cor. Só não deixe de comparar com veículos semelhantes. O outro pode estar melhor. Na hora de examiná-lo, não faça isso em locais escuros, e sim à luz do dia. Definiu o automóvel? Veja se está em boas condições. Primeiro do lado de fora. Ele deve se encontrar em bom estado. Os pneus são um bom indicador, viu? Desgastes irregulares, por exemplo, denunciam problemas com a suspensão ou falta de alinhamento e balanceamento. Depois, entre nele e confira cada cantinho. Se tiver airbag e ABS, ao virar a chave, deve aparecer a luzinha no painel que desliga em alguns segundos. Repare no estado dos cintos de segurança, do volante, do tecido dos bancos, carpete, borracha dos pedais, teto. Se estiverem muito gastos, desconfie se a quilometragem indicada for baixa. É que existe uma prática comum de voltar a quilometragem no odômetro para dizer que o carro é novo. Agora vem os itens mais importantes. Você deve verificar se o carro foi batido. A partir daqui, o ideal mesmo é você levar um especialista para te ajudar. Só ele consegue investigar algumas pistas. É importante olhar o carro por baixo para ver se houve algum empeno de monobloco, alguma coisa na estrutura do veículo. A pessoa pode olhar o carro de lado, vai perceber que a lataria possui ondulações e sinal que houve alguma batida. No interior das portas vai ter marca, provavelmente quando o carro, se ele foi pintado e foi um serviço mal feito, ele vai perceber marcas de tinta em lugares que originalmente não tem.
Verifique ainda se há qualquer indício de ferrugem. Quer um sinal? Bolhas na pintura. Outra coisa, é uma falha grave encontrar umidade embaixo dos tapetes. Isso pode indicar um problema aí na vedação das portas, dos vidros, um furo no assoalho ou até um carro ter passado por uma enchente, que é pior ainda, né? Geralmente um cheiro ruim pode ser uma pista para você saber se realmente aconteceu esse incidente. Já que você vai levar um especialista, aproveite para checar com ele a parte de baixo do veículo. Manchas de óleo denunciam vazamentos no motor, câmbio e diferencial. Aí vocês podem fazer um test drive no carro, passar todas as marchas para ver se não estão arranhando, ver se há ruídos fora do normal, experimentar o freio. O carro não pode puxar para os lados. Se tiver ABS, deve-se pisar forte para ver se o sistema é acionado. Ah, lembre-se de cobrar o manual do proprietário, a chave reserva, o macaco, a chave de rodas e o triângulo. E claro, ver se o extintor de incêndio está dentro da validade. Após toda essa checagem, vem um lado burocrático, a documentação. Veja no Detran se está tudo em dia e se há alguma ação na justiça que envolva o veículo. Enfim, adote esta postura. Sendo criterioso, suas chances de uma dor de cabeça são bem menores. A Tesla Motors, montadora americana que se especializou em carros esportivos com motor elétrico, anunciou no início do mês que irá produzir um veículo bem mais barato, na faixa de $30 mil. O novo carro será chamado de Model 3 e deverá ser fabricado apenas a partir de 2017. O nome e a faixa de preço colocam o carro como um concorrente sério para o BMW Série 3 no mercado americano. O modelo será o mais barato da montadora, custando metade do valor do Model S, o segundo esportivo da marca, anunciado em 2008 e lançado somente em 2012. O primeiro foi o Tesla Roadster em 2006. Há ainda uma USV a ser lançado que deverá se chamar Model X. Nos Estados Unidos, todos os carros elétricos têm descontos das taxas federais. Além disso, também há incentivos do governo em alguns estados, como a Califórnia, onde fica a fábrica da Tesla. Porém, apesar de ser o modelo de entrada da montadora, o próximo carro não será o elétrico mais barato da América. O Nissan Leaf, por exemplo, é vendido atualmente a partir de $22 mil, já contando com o desconto das taxas do governo. Ele veio para concorrer com os grandes sedãs do mercado, recheado de tecnologia, com um design incrível e super confortável. O Altima é o novo modelo da Nissan. A gente veio até a Nissan Bonsai em Maringá. Eu vou conversar com o Emerson novamente, que vai explicar pra gente, vai falar um pouquinho sobre a segurança desse carro que veio com uma tecnologia incrível, né, Emerson? Explica pra gente. Com certeza, Helena. O Altima ele foi lançado no final do ano passado, tá? O Altima tem alguns itens de segurança que são fantásticos. O primeiro dele que nós chamamos, até que a gente brinca com o cliente, que é o Quarteto Fantástico. O que seria o Quarteto Fantástico do Altima hoje? Primeiro, câmera de ré. Tá? E aí, conforme você mexe a direção, ela te mostra o ângulo que você está virando, para você ver as laterais. Segunda função, você está no ponto cego, andando na cidade, você deu seta para entrar, tem uma moto, tem um carro, no ponto cego ele vai te avisar desse ponto cego. Tá? Terceira opção, você está na estrada dirigindo, deu sono, começou a se afastar da faixa sem dar seta, o sistema te avisa que você está se afastando da faixa. Quer dizer, ele vai te acordar, ele vai te manter acordado na estrada. Tá? E o quarto e o último seria o sistema que, por exemplo, você está dando ré no trânsito. Normalmente você vai sair de um estacionamento, você vai dar ré em algum lugar que você não tem visão, o sistema te avisa se vem alguma coisa na tua direção em movimento. Tá? Além da câmera de ré, você tem um sistema que te avisa se estiver vendo alguma coisa no teu caminho, uma bicicleta, uma moto ou um outro carro que você não esteja vendo, ele vai te informar que está vindo em tua direção. Então você consegue se preparar. Quer dizer, não veio nada, você consegue sair. Quer dizer, ele está antecipando algum futuro acidente que possa acontecer. E esse aviso, Emerson, ele aparece na tela touchscreen, ele aparece no computador de bordo?
Ele é aviso sonoro e luminoso nas portas, você tem lâmpadas de LED que ele vai estar te informando. Tá? Então, quer dizer, ele vai ter o aviso luminoso e o aviso sonoro. Quer dizer, se você estiver distraído, ele vai te chamar atenção pelo som. Se você estiver com o olho, ele vai te chamar atenção também pelo sinal luminoso que vai ter. E o computador de bordo dele é um pouco diferente dos computadores de bordo que a gente está acostumado a ver, né? Sim. Qual é essa diferença? O computador de bordo dele funciona da seguinte forma. Conforme você vai apertando, ele vai aparecendo o desenho do carro, então ele tem o desenho 3D do computador de bordo que vai te informar calibragem dos pneus. Se ele estiver descalibrado, ele vai te avisar também. Tá? Ele te avisa consumo instantâneo, consumo médio, tá? Ele vai te avisar qual a melhor forma de você estar conduzindo. Ele tem um painel que tem uma escala, que ele começa em escuro e ele vai para o verde. Então, quanto mais tempo no verde, mais econômico ele está se tornando o carro. Inclusive, o Altima é padrão A de consumo pelo Inmetro, Helena. Ele tem padrão A. O Inmetro fala em 10,2, 10 nessa faixa na cidade com gasolina. Tá? Na estrada, 12,7, 13, tá? Que é o que o Inmetro fala em média de consumo para esse carro. E visivelmente não é um carro leve, né? É um sedã enorme. Né? Como é que ele faz esse consumo tão baixo? Por conta do câmbio CVT, que é o câmbio que não tem marcha, tá? A última tecnologia que a Nissan já usa desde 2006 nos carros dela. Tá? E o motor 2.5 de 180 cavalos. Então você tem um motor que tem torque. Esse motor hoje ele tem 25 kg de torque. Então ele tem um bom torque aliado a um bom câmbio. Então o sistema motriz dele é muito bom. Por exemplo, você vai estar na estrada andando a 140, 160, você vai estar em 2.000 giros. Então ele está com um giro extremamente baixo. E mesmo assim você ainda tem um sistema, mesmo com esse motor, você ainda tem um sistema overdrive. Que é um sistema que ele vai aumentar o giro para você dar um torque para retomada, para uma ultrapassagem. Você tem o overdrive na estrada, que é uma segurança a mais também. Que você precisou de torque, você dá um toque no botão, o sistema libera mais torque para você poder andar, fazer uma ultrapassagem, uma retomada. Explica um pouquinho para a gente desse banco. Esse banco, nós chamamos ele de Zero Gravity. Tá? É uma espuma desenvolvida pela NASA, especialmente para foguete. Tá? Você só vai sentir a diferença depois de 1.500 quilômetros que você está sentado no banco. Ela é uma espuma que ela é autoadaptativa, ela se adapta ao formato do teu corpo. Então ela não é aquela espuma que ela vai ficar viciada. Então você sentou, ele vai pegar o formato do teu corpo, tá? Vai se adaptar e você só vai sentir depois desses 1.500 km. Você não vai sentir na realidade, você não vai ter aquele incômodo, você não vai sair do carro dando aquela, se contorcendo, se esticando, se torcendo inteiro para voltar a costela, voltar a coluna ao normal. Não vai ter essa necessidade. E além disso você ainda tem o banco com os comandos elétricos ainda. Tá? Ele tem lombar, tá? Ele tem regulagem de altura, profundidade do banco, tudo com um sistema de ativamento elétrico. Tá? Mas isso para auxiliar na condução do carro. Eu com meu 1,5 m de altura, né, eu utilizo bastante esse sistema, levantar o banco, jogar ele o máximo para frente, porque senão eu não alcanço mesmo. Esse banco ele também tem uma regulagem de temperatura, né? A gente estava vendo ali, estava dando uma olhadinha. Como que ela funciona? Ele tem um sistema, é bem simples, tá? É o aquecimento de banco. Só que na realidade sim, ele tem um sistema a mais. O que seria isso? Você tem, além do aquecimento do banco, você tem aquecimento do volante. Por exemplo, agora no inverno, em dias frios, normalmente nada pior que o couro no sol e o couro no frio. O que acontece? No inverno, banco frio, você consegue, por exemplo, sair final da tarde e deixar o teu carro na garagem. Tá? Você sabe que no outro dia, tipo 10 graus ou 8 graus ou menos 2, vai estar aquele banco gelado. Então você programa o carro para ele já deixar o aquecimento ligado do volante do banco. De manhã você vai tomar o seu café da manhã e com a chave dele você funciona o carro do teu café da manhã na tua cozinha, você aciona o carro na garagem, ele vai funcionar o motor e ao mesmo tempo vai estar ligado o aquecimento do banco e do volante. Então, na hora que você chegar no carro, tá? Detalhe importante, ele funcionou, mas ele não liberou a abertura, o carro continua trancado, quer dizer, ninguém vai conseguir sair com o teu carro. Então você chegou perto, ele detectou aproximação, ele vai liberar a abertura de porta. Você entra no carro, o volante está quente e o banco está quente também. Isso também você pode fazer no verão. Tá? Por exemplo, o teu carro está estacionado lá no sol, a distância de 60 metros você vai conseguir funcionar o carro. Nisso o ar-condicionado vai gelar o banco e vai gelar o volante também. Tá? Isso é muito legal, porque sempre o seu dia a dia são mimos, né? Que no dia a dia, para um carro desse aí, é mais que necessário, né? Tem que ter esses mimos. E a parte sonora do carro, Emerson? Tem gente que se preocupa principalmente com essa parte, né? Ele tem um sistema diferenciado, é especial? Sim, hoje ele utiliza o sistema Bose, tá? Que é considerado um dos melhores sistemas de som do mundo hoje. Você vai ter mais ou menos aí 9 caixas de som dentro do carro, entre o tweeter e as caixas de som. Então, quando você liga o som,
Outra coisa, ele se adapta, conforme você vai aumentando o volume, ele vai controlando a equalização para não dar distorção dentro do carro. Você consegue ligar o som, você tem o som perfeito. Para quem gosta de escutar o seu Frank Sinatra, sei lá, o seu Bee Gees, ou sei lá, o Luan Santana, ou a Anitta, o carro é perfeito também, tá? Para todos os gostos, o som é perfeito. Pensando em segurança, a Nissan recheou o carro de airbag, né? Quantos airbags são, Emerson? O Nissan Altima hoje eles têm 6 airbags, tá? Seria duplo dianteiro, duplo traseiro e mais o airbag cortina. Além desse sistema, nós ainda temos o controle de estabilidade e tração e nós temos um sistema que no mercado nacional pouquíssimos carros têm, que é o sistema AUC, auxílio, tá? De direção em curvas. Você vai fazer curva com esse carro, conforme a força que você puxou o volante, ele detecta a necessidade em curva, ele corrige a trajetória da curva, tá? Isso na direção. Tá? Não é o controle de estabilidade, é o sistema AUC corrigindo a trajetória. Então, ao invés de você fazer uma curva aberta, ele vai fazer você fazer a curva fechada. Dependendo da intensidade que você puxar o volante, ele vai corrigir a trajetória na curva. Tá? Ele vai fazer isso de série. Outra coisa, nós temos também interior todo anti-chama, tá? Que é o sistema de, em caso de acidente, ele vai retardar, não é que não vai pegar fogo, ele vai retardar as chamas. Então você vai ter um tempo a mais para sair do carro. Outra coisa, cinto com sistema lei limitador de esforço, tá? Que evita lesão de tórax. Numa batida, uma colisão frontal, ele vai liberar até 6 centímetros no peito, gradativamente. Tá? Com isso, ele reduz em 50% o peso sobre o tórax. Tá? Então, quer dizer, ele bate, ele vai liberar tipo um ABS no cinto, 6 centímetros. Tá? Então você não vai dar aquela pancada seca no peito, ele vai te liberar 6 centímetros. Aí você tem barras de proteção nas portas, carroceria com deformação programada, sistema do motor em colisão frontal, ele cai e vem para baixo do carro, tá? Para não invadir o habitáculo. Aí são alguns dos itens de segurança que o Altima tem. Então é isso aí, pessoal. Se você ficou curioso para conhecer o novo Altima da Nissan, você pode vir pessoalmente aqui na Nissan Bonsai, que o endereço também está aqui. O programa de hoje chegou ao fim e a gente volta na semana que vem. Tchau! Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me, how long you gonna stay here, Joe? Oferecimento Conrad Caminhões. Caminhões Ford é Conrad Maringá. Você assistiu Programa Sobre Rodas com Helena Gimenez. MultiTV Maringá. 24 horas de programação local. Agora no canal 24 da NET.